A gente grava. Olá, pessoal, começando aqui a segunda parte do nosso programa 97 do CV Connect Esportes. 97 do CV Connect Esportes. Lembrando sempre, se inscreva lá no canal, compartilha, ativa o sininho, dê o seu like, que é importantíssimo. E é isso. Nos ajudem, gente, nos ajudem, por favor. Por favor. Estamos aqui agora para falar na segunda parte desse programa do nosso prognóstico para as quartas de final da Libertadores da América e da Sul-Americana. Palmeiras vai rodar 7.600 quilômetros, mais ou menos, embora com o avião da tia Leila, mas mesmo assim é uma distância grande, né? Avião fretado, Sim. 7.600 quilômetros de viagem, ida e volta. Então dá Uhum. 15.200, né? É muito longe para pegar o 14º colocado do campeonato colombiano, que é o Deportivo Pereira. Aliás, Ó, único colombiano vivo nas duas competições. E hum. evidentemente que esse jogo contra o Palmeiras está sendo muito falado lá na Colômbia, mas os caras já estão assim, meio tipo, pô, vamos sair, né? Porque vamos pegar o melhor time da América. Hum. Por outro lado, temos um confronto lá, Fluminense e Olímpia, que talvez seja para os brasileiros o mais complicado, e na Libertadores, e tem também Bolívar e Internacional. O gigantão de 3.600 metros vai jogar contra o Inter, né? La Ó, Paz. E pra, da Sul-Americana temos Botafogo contra a Defensa e Justiça, dois confrontos Brasil e Argentina, né? Botafogo contra a Defensa e Justiça, Corinthians e Estudiantes, que é o grande jogo da fase, não adianta negar, é o grande jogo, junto com São Paulo e LDU e Fortaleza e América de Minas Gerais. Vamos começar jogo por jogo. É o seguinte, começar aqui com o nosso Charles. Charles, é o seguinte, 7.600 quilômetros. Será que isso vai parar o Palmeiras ou o Palmeiras na volta consegue garantir a classificação em cima do Deportivo Pereira? assim, né? Como diria, esse é um dos grandes, é o principal desafio, imagina, essa distância toda, esse desgaste que vai causar a viagem para lá, né? E é até engraçado assim pensar, né? Falou assim, o Palmeiras vai no avião da Leila para Pereira, assim, É, né? Que é o nome da cidade. é isso aí. Leila para Pereira, é isso mesmo. É isso mesmo. O jogo em E, Pereira, né? É interessante como a uhum. Conmebol é muito seletiva, né? Entre aspas. Por que que o Deportivo Pereira pode jogar no estádio dele e o Bragantino não pode jogar no estádio dele? Hum. Sim, sim. Duvido É, que o estádio lá é melhor que o Nabil Bichedinho. Duvido. uhum. Não, Coisas da Conmebol. para mim, essa questão, assim, a partir do momento que a final das competições da Conmebol passou em ser em jogo único, em estádio, em sede escolhida pela Conmebol e tal, para mim poderia parar essa coisa de limitar aonde quer que, a partir de tal fase não pode jogar em estádios assim, assim, assado. Pô, pra quê? É uma Assim, isso besteira. é só prejudica o time, assim, né? Ó, que aí, pô, agora, aliás, é a primeira vez que o Palmeiras, na era do Abel, vai jogar na Colômbia, assim, né? É, Verdade. primeira vez, Você assim, vê, né? o Abel Que está há tanto tempo no Palmeiras que ainda tem primeiras vezes, né? Semana passada foi a primeira vez que enfrentou o Cruzeiro, né? E é o agora Cruzeiro. Aham. foi, porque o Sim, Cruzeiro, sim, o Cruzeiro estava na Série B 3 anos aí, sim, os sim. 3 anos do Abel, né? E agora a Uhum. primeira vez que vai jogar na Colômbia. E o Abel tem uma sorte violenta que não é contra o Atlético Nacional, contra Santa Fé, é contra o Deportivo Pereira. Sim, Só, sim. É só que aquela assim, a coisa. responsabilidade é grande. O Palmeiras ele é muito favorito e tal, né? Aquela coisa assim, mas tem que ficar sempre muito atento. Assim, né, que o Deportivo Pereira eliminou o Independente Del Valle. Assim, né, que é um time que tá dando muito trabalho. E Assim, né? É um deu um time trabalho pro que Boca na fase de grupos também, né?
Sim, Se eu não sim. me engano, venceu o Boca lá em Pereira. Uhum. E isso aí mostra que eles não estão aí por acaso, assim, né? Como diria, é a temporada da vida dos jogadores, de muitos dos jogadores do Pereira, muito provavelmente, assim, né? É, e a imprensa É, colombiana está colocando muito esse jogo como o jogo da vida, da história, o maior jogo da uhum, história do Deportivo Pereira, e é de fato, né? E é de sim, fato, porque o jogo com o Boca Juniors foi uma fase de grupos, não foi um mata-mata, né? uhum, Então, assim, e é de fato o maior jogo mesmo e tal, para pilhar mesmo sim, o time, e também porque ele é o único que tá representando o país, tanto na uhum, Libertadores quanto na Sul-Americana. Mas vale lembrar que o Deportivo Pereira ele foi 16º no geral, né? Foi sim, 16º sim, no foi. geral. E no campeonato colombiano, no Apertura, eu estou aqui com o telefone, ele ficou em 12º no Apertura. E no Clausura, ele está na 14ª posição. Ou seja, se o Palmeiras não passar um carro, vamos falar que foi vexame. Né? Assim, né? É aquilo, né? Sempre tem que se manter os pés no chão, Sim. assim, né? Porque se é primeiro sinal de salto alto que tiver, a zebra já está correndo ao lado do campo, como É, diria, porque né? o que a gente espera do Palmeiras, principalmente no jogo no Allianz Parque, é que seja no mínimo 4. Com Sim, sim, essa questão, mas assim, claro que o Deportivo Pereira vai fechar inteiro, né? Tem isso. sim. E é aquela coisa assim, né? Como o Palmeiras tem um elenco bem curto, assim, né? Que dá para perceber bastante nos jogos do Palmeiras. Se eles conseguirem segurar os primeiros tempos dos jogos, assim, né, segurar o Palmeiras nos primeiros tempos, assim, nos segundos tempos, geralmente o time do Palmeiras dá uma caída fisicamente. É igual o E aí Flamengo. começa a Igual o incomodar Flamengo. menos na frente e dá espaço atrás para os outros times no contra-ataque. Tá certo. Então, Deportivo Então, Pereira e mas Palmeiras, quarta-feira, 9h30 da noite, transmissão da Globo. Mas a Globo vai estar com o Palmeiras até o fim do campeonato, né? a Porque Globo tanto tava doidinha pro Fla-Flu. tava, mas você falou nele, olha aí. O Olímpia, o Olímpia estragou a festa da Globo, né? Sim. Tirou o Flamengo e agora vai pegar o Fluminense aí no confronto mata-mata no Maracanã, quinta-feira, 9h30, o primeiro jogo. E na outra semana, também na quinta, em Paraguai. É. Como você é esse? Em Paraguai, Deportivo del Chaco. Muito O, bem. O Olímpia, cara. é, O Olímpia, o Olímpia conhece o Fluminense tranquilamente, que ano passado eles se enfrentaram na uhum. pré-Libertadores, aí o Olímpia passou do Fluminense. Então, para o Fluminense é uma revanche. Sim, É uma revanche, sim. E sem com toda Marcelo, né, certeza. que está suspenso pelo STJD. STJD não, pelo Tribunal da Conmebol. Uhum. Relaxa. E esse é que é jogo pro Fluminense ganhar de pelo menos uns 2 gols de diferença, se você quiser classificar, né? Assim, né, que o Flamengo já mostrou que ganhar com um gol de diferença só, assim, é bem Não, perigoso. não Assim, basta, né? né? Não, não é recomendável, assim, né? Porque lá, lá no Paraguai, lá no Defensores del Chaco, vai ser pressão. Vai ser uma pressão enorme do Olímpia em cima deles. Assim, então, é isso, né? É aquele jogo para. É, é aquele famoso jogo de erro zero, né? Por parte do Fluminense. Assim, para fazer o resultado, um resultado pelo menos 2 gols de diferença para conseguir levar a classificação contra o Olímpia. E é aquela coisa assim, né? De que, assim, o, Hum. não, que sentimento assim que tinha os outros times da América do Sul, assim, né? Imagina assim que quando o Olímpia conseguiu passar pelo Flamengo, assim, né?
Imagino que acendeu Assim, tô aquela coisa poderoso, tô assim grande. neles, de que é possível, de que é Tá possível certo. passar e aquela coisa, o Fluminense tem logo no começo do jogo tem que já mostrar as credenciais dele, E assim, né, nesse O jogo. Fluminense é a favorita para passar em cima do Olímpia. Não adianta o pessoal Sim, lá no Paraguai assistir esse vídeo aqui e falar: ah, mas olha aí, falaram que o Fluminense era o Fluminense é favorito mesmo. O Fluminense é terceiro lugar do é, brasileiro, gente. E sim, sim. o Fluminense é terceiro lugar do brasileiro e o Olímpia é décimo primeiro no Campeonato Paraguai, de 12. Uhum. Décimo primeiro de 12. Nossa. Então, assim, Ah, não dá, né? Fluminense e Olímpia, quinta-feira, 9h30, e na outra quinta também, 9h30 da noite, né? Aliás, os dias dos jogos são similares, os dias dos horários, né? Ô, Charles, quem passar de Fluminense e Olímpia pega Bolívar ou Internacional, né? O Inter tem que sair vivo desse jogo de amanhã lá em La Paz. é. É a única coisa que tem para Isso. falar. Uhum. Que fala, esse o adversário de 3.600 metros, ele como diria o craque do Bolívar, joga muito. Ele é Sim, implacável. é. Esse Pô, adversário demais. ganhou do Palmeiras e do Atlético Paranaense nessa edição. Pode ganhar do três Inter. a um 3-1 nos dois. Assim, né? É. E, é aquela coisa, o Internacional é ir lá para tentar, é, tipo, buscar uma derrota com um gol de diferença. Assim, a gente é, tem que ser realista, né? Uma derrota com gol de diferença para o Inter é praticamente uma vitória. Ou um Assim, empatezinho, né? né? Hum, que aí traz para o Beira-Rio para poder, com a vitória de 2 gols de diferença, conseguir avançar, sem ir para pênalti, sem nada. Agora, é aquela coisa, né? Se por acaso o Bolívar conseguir fazer diferença, conseguir fazer muitos gols, aí fica complicado, assim, né? E não vai pegar um adversário qualquer, não, viu? O Bolívar está em terceiro lugar no Campeonato Boliviano, 41 pontos. Lá é turno e retorno também, igual aqui no Brasil, né? Lá Uhum. tem 16, mas 32 rodadas, está faltando aqui 9 rodadas para terminar. Enfim, está 5 pontos atrás do Strongest, que é o grande adversário dele, né? E o Bolívar, Ô, cara, é o Grupo City, né? Grupo City. sim, Grupo City, onde toca a mão, põe ouro. Então, o Inter é dificílimo esse jogo. É dificílimo esse jogo. E a volta no Beira-Rio também difícil, porque o Bolívar já se mostrou capaz de jogar bem também fora, apesar uhum. das derrotas, né? Ô Charles, para Sim, finalizar sim. aqui, a gente só fala dos brasileiros, mas como só tem 4 confrontos, e esse confronto é um confronto duríssimo, Boca e Racing, Sim, sim. eu acho que é a primeira vez na vida que o Racing vai jogar um mata-mata com o Boca favorito. Uhum. Apesar de ter perdido o Matias Rojas para o Corinthians e o Guerreiro para a LDU. Sim, sim. E o Boca com Assim, Cavani, né? né? Uhum. É ver aí como o Cavani vai conseguir se encaixar no Boca, assim, né? Porque É é isso aquela aí. coisa, né? Que é um jogador que a gente não pode discutir a qualidade, né? É indiscutível a qualidade que ele tem. Se ele conseguir se encaixar no time aí do Boca, a tendência é que ele desembeste a fazer gols, né? Que faça muitos gols e dê trabalho, né? Mas é aquela coisa assim, o Racing, ele pelo momento e tal dele, ele é o favorito e tal, mas Boca na Libertadores sempre é aquele ponto, né? Que a gente nunca pode duvidar Nunca pode de duvidar. E que o quem passa Boca. de Boca e Racing pega Palmeiras, o Deportivo Pereira. Ou seja, o Palmeiras tem, entre aspas, uma molezinha agora, depois tem uma rocha para passar, Sim. independente de quem for. Mas o Palmeiras define tudo em casa, né? E a final no Rio de Uhum. Janeiro. Aliás, como é bom, tem que tem que separar o Maracanã ali um mês antes, pelo menos, tá? Porque o estádio está muito, Ó, muito ruim. Bom, Imagina se chover muito no final de semana da final da Libertadores. nossa, arrebenta, arrebenta, arrebenta.
Vamos passar aqui para a Sul-Americana. Thiago Saraiva. Corinthians e Estudiantes é o confronto da vida do Corinthians esse ano, É um não é? jogo, né? Você colocou muito bem no começo, Giovanni. Temos dois confrontos Brasil-Argentina nessa fase agora, mas eu acho que Corinthians e Estudiantes é o que chama mais atenção para essa rodada. O Corinthians teve uma recuperação boa esse ano, né? A gente falava no começo que o Corinthians brigaria para não cair no Campeonato Brasileiro, que seria mero coadjuvante em todas as competições. O Corinthians despertou e acabou encontrando agora com o Luxemburgo um projeto, né? E aí com esse projeto está dando Para resultados, né? variar. Está dando resultados, né, João? Demorou sim dar resultados, mas dá resultados agora. O Corinthians é, recuperou-se, né, no Campeonato Brasileiro, tá ainda lá embaixo na tabela, brigando ainda para não cair, mas agora com uma certa folga, vamos assim falar, chegou aí na semifinal da Copa do Brasil e está aí, né, nas quartas de final de uma competição sul-americana. Saiu da Libertadores, mas está aí na Sul-Americana e está É. indo bem, né? O Corinthians precisa fazer um resultado bom nessa primeira partida, para na segunda partida jogar naquele estilo Corinthians, né? Com o regulamento debaixo do braço e buscar uma classificação. Esse primeiro jogo vai decidir o confronto. Se o Corinthians ganhar por mais dois gols ou mais do Estudiantes, tem tudo para se classificar. É um gol só, pode ser que se complique a situação, mas ainda temos o Cássio no gol para uma possível defesa de pênaltis, né? Ah, tá. Haja visto o que aconteceu na Copa do Brasil, né? Faltou um, né? Se o Corinthians faz um gol, complicaria a vida do São Paulo, né? Sim, sim. Aliás, você não estava aqui no programa, eu falei com o Charles o seguinte: o gol que o Elton Rato fez em cima do Cássio, olha o tamanho do Cássio. O Cássio dava para ter pegado aquela bola, eu acho. E no segundo tempo, o Matias Rojas bate a mesma bola no mesmo lugar, do mesmo jeito. E o Rafael, que é bem menor que o Cássio, consegue pegar aquela bola. Era pro São Paulo passar, né? Era pro São Paulo passar, só podia. Mas enfim, só para Sul-Americana, a Sul-Americana virou a galinha dos ovos de ouro do Corinthians, né? O Corinthians tem que jogar para ganhar o título, né, Porque Giovanni? não só para ganhar o É, título, mas também para confirmar presença na Copa do Brasil no ano que vem, né? O que a Se o imprensa não Corinthians está falando é que o Corinthians está fora da Copa do Brasil do ano que vem. o Corinthians que tem essa questão, né? Brigaria ganhando essa Sul-Americana, automaticamente conseguiria uma vaga na Copa do Brasil e da Libertadores, né? Isso. O Corinthians agora, para estar na Copa do Brasil do ano que vem, ele precisa estar na Libertadores do ano que vem. Precisa entrar pela vaga dos times que estão na Libertadores. Então, precisa ganhar a Sul-Americana. Está longe no Campeonato Brasileiro, do G5 ali, G6, né? G6 que vai virar G7 por causa da final da Copa do Brasil, né? Principalmente se o Flamengo ganhar. Então, tá longe ali do G7. Então, virou, virou a galinha dos ovos de ouro. Tanto é que jogou com reserva contra o Cruzeiro, né? Reserva, assim, time misto, né? E, cara, o Estudiantes é o time, na Sul-Americana, o único time de fora do país que ameaça os times brasileiros. Então, Sim. é o time mais complicado. Vai jogar terça-feira agora, 9h30, lá na Neoquímica Arena. Corinthians define tudo fora, né? Por conta de Sim. ter vindo da Libertadores. E na semana que vem, partida de volta, também na terça-feira, em La Plata, o SBT transmite. Isso é Definem uma- fora, só se não ficar. é, s- Só se ficar times que vieram da Libertadores, né? Aí tem o sorteio. Isso. No caso do Corinthians, não tem sorteio, mas não tem sorteio porque tem um ranking lá da fase de grupos, né? Aí, só que no caso do Corinthians, ele veio da Libertadores, então ele não tem essa questão de definir fora de casa. E o Corinthians, se passar, pega uma semifinal brasileira contra América e Fortaleza. A América está bem na Copa Sul-Americana, Fortaleza também. Os dois estão priorizando o Brasileirão, né? Porque, para mim, o América já caiu no Campeonato Brasileiro e o Fortaleza está na meiuca ali. Não vai chegar lá em cima, nem ficar lá embaixo. E aí, Saraiva, o que você fala desse confronto? Esse É um confronto aí. confronto. Esse confronto vai ser um jogo muito pareio, né? Os dois times vêm bem. O América apostando todas as suas fichas aí nesses jogos da Sul-Americana,
mas para mim nesse jogo aí já é diferente um pouco. Se no Corinthians e Estudiantes teremos um confronto equilibrado, para mim o Fortaleza sobra nesse confronto, Giovanni. Também acho, mas só que tem uma coisa. A Conmebol está de olho no gramado do Castelão, que assim como o gramado do Maracanã está apresentando falhas. Essa semana a Conmebol vai fazer uma nova vistoria no Castelão. Pode ser que Fortaleza no segundo jogo tenha que jogar fora de casa, como mandante, mas num outro estádio. Aí muda a conversa, pô, eu acho, né? Uhum. E aí o Fortaleza tem que procurar um outro estádio. Não vai ser no estado do Ceará, porque o presidente Vargas não pode ter jogo lá da Sul-Americana. Então deve ser em outro lugar do Nordeste. E aí já muda um pouquinho a situação. Mas eu acho ainda que o Fortaleza é melhor que o América. Muito melhor. Sim. Confronto de dois técnicos argentinos, hein? Que é o Vojvoda no Fortaleza e o Fabiano Bustos no América de Minas Gerais. Vai lá, Sara. Giovanni, eu acho que essa questão do estádio aí, provavelmente teríamos um jogo mandado em Salvador, provavelmente, mas isso é questão de ser avaliado. Em relação aos dois treinadores, o futebol brasileiro tem investido muito nos técnicos portugueses, né? A gente tem aí no Campeonato Brasileiro vários técnicos portugueses e essas duas equipes aí estão apostando a ficha nesses treinadores, né? Eu Tem. acredito que, apesar de ser um confronto bom, é um jogo interessante de assistir, o Fortaleza leva, independente do mando de campo, Giovanni, que a gente falou aí a questão de talvez não jogar no seu estádio, ele é favorito, sim. São 13 treinadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro, sendo que 6 argentinos. Eu não sabia disso, eu vi o PVC fazer essa conta aí. 6 argentinos e 4 portugueses, nesse momento. Eu imaginava que tinha menos argentinos, tinha mais portugueses, mas não. São 6 argentinos e 4 portugueses, além do Diego Aguirre, uruguaio. Tem mais 2 ali que são uruguaio, alguma coisa assim. Mas enfim, é o Fortaleza favorito aqui no meu entendimento. E o Saraiva também, eu acho que fecha nisso, né? Sim. Agora a gente vai para o outro lado da chave. Dois campeões da Libertadores se enfrentando aqui, LDU e São Paulo. Saraiva vai torcer para LDU porque o Guerreiro tá lá. Tenho certeza disso. Tenho Giovanni, certeza disso. esse também a gente depende daquela situação, né? O primeiro jogo pode definir muito sobre a classificação, é um Jogo confronto Quito. também, que eu vejo o São Paulo como favorito também. O Corinthians e o Estudiantes, para mim, disputam um duelo equilibrado. Nesse caso, eu vejo o São Paulo com favoritismo, Giovanni. Apesar da LDU, como você bem colocou, não ser uma equipe amadora, né? Não, ser uma equipe bem forte, hein? Campeã da Libertadores já. É, e está acostumado a enfrentar brasileiros, né? Conquistou seu título em cima do Fluminense. E vamos esperar o resultado do primeiro jogo. Se o São Paulo conseguir equilibrar a primeira partida, deve já garantir no primeiro jogo, vamos dizer assim, a sua classificação. Só lembrando que a LDU empatou com o Botafogo, 2 empates 0-0 na fase de grupos, né? E passou na última fase perdendo para o Nublense dentro de casa. Perdendo para o Nublense dentro de casa. Vou repetir. Perdendo para o Nublense dentro de casa. Enfim, passou nos pênaltis, mas Resumindo, o São Paulo passa. tudo indica que sim, né? Mas vamos ver se tiver uma noite ali como teve contra o Corinthians no Morumbi, a LDU sucumbe ali, tranquilamente. Mas futebol é futebol, né? Pode ser que a LDU faça 2, 3 gols em cima do São Paulo e garanta o resultado. Enfim, mas não queremos que isso aconteça. Ainda mais que o São Paulo vai estar com o Lucas, vai estar com o Ramos Rodrigues, vai estar com um elenco ali bacana. Lembrando que o São Paulo tomou um gol na Copa Sul-Americana, que foi do São Lourenço lá no primeiro jogo na Argentina. E fechando aqui, meu caro Saraiva, Botafogo e Defensa e Justiça é difícil pro Botafogo, hein? Apesar do É um Botafogo ser jogo, líder do brasileiro e tal, mas é difícil porque o Defensa e Justiça é enjoado.
Eu e o Charles, nós sabemos bem disso. Esse time está enjoado, Giovanni, decide em casa, né? O Decide em Botafogo casa. precisa fazer um placar bom no primeiro jogo e tentar segurar e também a classificação no jogo de volta. Mas é difícil, hein? Mesmo o Botafogo sendo líder do Campeonato Brasileiro, para esse duelo aí eu vou torcer para o Botafogo passar. É por ser equipe brasileira e pela história do Botafogo aí a gente vai torcer, mas eu acho difícil dele superar o Defensa e Justiça. Exato, é quarta-feira no Newton Santos, 7 horas da noite, depois na outra quarta, dia 30, lá em, acho, esqueci o nome da cidade lá, lá nos arredores de Buenos Aires lá. Enfim, quem passar disso aqui pega a LDU de São Paulo e quem passar de Corinthians e Estudiantes pega a América ou Fortaleza, né? Podemos ter uma semifinal inteiramente brasileira na Sul-Americana, que seria Hum, histórico, que nunca houve. sim. Mas enfim, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Enfim, Seria um domínio legal e seria legal para a competição ver os brasileiros disputando aí, ver os brasileiros disputando, né, Giovanni? exatamente. Mas também Hum, pode ter uma final argentina de novo, né? Aí é foda. hum. Aí é foda. Mas também tudo bem que a final é no Uruguai, não é no Brasil. Enfim, finalizamos aqui o programa 97 do nosso CV Connect Sports. E esses jogos aí que a gente comentou agora, a gente volta a comentar eles no próximo programa para ver como é que foi. Será que o Palmeiras vai sentir a viagem? Eu acho, talvez. Talvez. Será que o Corinthians vai conseguir vencer os Estudiantes? Talvez. Talvez. Será que o São Paulo vai vencer a LDU? Talvez. Talvez. Então, esperamos aí o próximo programa para respondermos todas essas questões. Você aí do outro lado, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente, dê o seu like, tanto no YouTube quanto no Spotify. É isso. Meu amigo Thiago Saraiva, melhoras, até mais. Meu amigo Charles, em pé, muito obrigado. E é isso, Tá. vamos encerrando aqui. Tá bom? Até mais, valeu, obrigado. Tchau, tchau.